aqui mais uma vez com o nosso devocional de hoje. Você já presenciou uma tempestade? Muita chuva vindo com ventos fortes? Com certeza você ficou com medo. Isso me faz pensar em um texto que está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, onde alguns discípulos passaram por uma tempestade. E eles estavam no mar chamado Mar da Galileia. E este é o grande cenário que Cristo utiliza para nos mostrar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Há situações que passamos que vem o medo. E o medo nos faz esquecer que Deus está no controle. Estamos em um momento difícil, o mundo passa por momentos difíceis, ainda pandemia, guerra, fome, miséria, e com isso ficamos com medo. O medo de morrer também vem em nosso pensamento. Medo de morrer de coronavírus, nos preocupamos com o que vamos comer ou o que vamos dar para os nossos filhos comerem. Medo de morrer na guerra, enfim. Os discípulos passaram por uma situação que eles ficaram com medo. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 37, nos fala: Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Os discípulos estavam passando por um momento de dificuldade aqui em alto mar. Eles ficaram com medo. E o medo fez com que eles esquecessem que Jesus Cristo, o Senhor, estava com eles no barco. A palavra de Deus fala que Jesus, versículo 38, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles, os discípulos, foram então despertar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não estava preocupado com a situação. Ele nos ensina a não nos preocupar com o dia de amanhã. Os discípulos estavam perturbados, apavorados, com muito medo, quando de repente eles lembraram de que Jesus estava no barco. Muitas das vezes agimos como os discípulos. Depois que tentamos de tudo para afastar o medo, lembramos do Senhor Jesus. Lembramos de correr para Ele. O versículo ainda 38, continuando, ele fala: Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Quer dizer, Senhor, o Senhor não se importa que vamos morrer? Os discípulos fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. Você tem medo de morrer? Já falamos isso aqui em algum dos nossos devocionais. Aquelas irmãs e amigas que já conhecem o Senhor Jesus como Salvador, não precisamos ter medo de morrer, pois a morte nos leva para a eternidade com Cristo. Em Salmos 27:1, ele nos fala que nós não precisamos ter medo. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a sua salvação. Minha querida amiga, deposite seus medos diante de Deus. Deposite no altar do Senhor. Ele te dará descanso, Ele calmará a tempestade, assim como Ele fez com os discípulos. Que até os discípulos, naquele momento, quando Jesus acalmou a tempestade, que é o versículo 39, fala: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Para nós mulheres é difícil não ficarmos
preocupadas, principalmente quando somos mães. Quando o filho adoece, então, precisamos entregar nas mãos de Deus, porque Ele está no controle. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade e Ele mesmo nos traz a bonança. Só precisamos confiar. Nós precisamos ter fé. Os discípulos naquele momento, eles não tiveram fé em Cristo Jesus. O versículo 40, ele fala: então eles disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus perguntando para ele. Muitas das vezes nós agimos sem fé, sem confiarmos, sem depositarmos a nossa segurança no Senhor. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos confiar no Senhor. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da sua mão. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Minha querida amiga, confie no Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é o Deus que até o vento e o mar lhe obedece. E muitas das vezes nós até perguntamos, como os discípulos perguntaram no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Deus, o verdadeiro, que está no controle de todas as coisas. Que Deus nos ajude a depositarmos nele todos os nossos medos e inseguranças e preocupações, e que nos ajude a lembrarmos que Ele está no controle de todas as coisas.